Estamos aqui no capítulo 35 do nosso texto, aula 35, a crise de 29. Então nós estamos lá na página 331. Bom dia, hoje é quinta-feira, temos duas aulas. A primeira, vamos trabalhar a aula 35, se tudo der certo, já começamos a aula 36, após o intervalo. Bom, vamos tentar seguir o nosso texto, tá bom? Todos já ouviram falar da crise de 1929, crise capitalista, crise que na sequência levou ao que nós chamamos de Grande Depressão, ao New Deal, e que teve até como uma de suas consequências positivas, né? Lá à frente, depois do New Deal, o estado de bem-estar social. Não chegaremos até lá. A ideia aqui é desvelar um pouco o que foi essa crise. Já vou dizer que tem formas diferentes de analisá-la. Nós vamos seguir a orientação do nosso material. Primeira coisa, os Estados Unidos, eles saem da guerra economicamente muito bem. Na verdade, durante a própria guerra, e a guerra que eu falo aqui é a Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos já estavam vendendo armas, mantimentos, alimentos para a Europa. Portanto, já ganhavam com isso. Eles vão ter um outro ganho, que é o fato de que, mesmo quando eles entram na guerra, não temos assim combate nos Estados Unidos. Eles estão lutando lá na Europa. Então, quando a guerra acaba, a Europa está praticamente arrasada, materialmente destruída, economia em crise, mesmo aqueles que ganharam. Enquanto os norte-americanos não tiveram essa destruição material ou econômica. Eles tiveram perdas, obviamente, morreram muitos soldados, mas mesmo nesse aspecto, bem menos do que aqueles que morreram lá na Europa, dos europeus envolvidos na guerra. Tá? Então, os norte-americanos, durante a guerra e, sobretudo, quando a guerra termina, eles estão lá em destaque, a maior potência capitalista e industrial aí do planeta. O primeiro ponto importante é esse daí. Na sequência disso, os norte-americanos, inclusive, vão passar por uma crise no início dos anos 20, entre 1921 e 23, portanto, uma crise que se resolve até rapidamente. Os anos 20 são tidos como os loucos anos 20, né? Tanto para, mesmo para os europeus, né, que tinham acabado uma guerra, agora daquela respirada de liberdade, de paz, né, que durou pouco, mas sobretudo na América. Os loucos anos 20 colocaram as pessoas nas ruas, era a questão da dança, a vida noturna, a música, a boate, o jazz, o rádio, e inclusive nós temos a indústria cinematográfica. Então, os Estados Unidos, além de ter esse destaque na indústria de um modo geral, também na indústria do cinema. Então, os filmes norte-americanos não vão apenas, ou sobretudo, contar uma história só. Eles vão também passar o estilo ou o modo de vida norte-americano para o mundo. É o que eles chamam lá de modo americano de viver, American Way of Life. Este modo americano, quer dizer, lá durante o filme, que tem um valor de transmissão de cultura norte-americana, de valores norte-americanos.
como se o estilo americano fosse o estilo que deveria ser de todos. Mas também tem um ingrediente comercial nisso daí. Então aquela pessoa que chega em casa e toma um uísque, quem está assistindo, opa, então quem tem sucesso tem que chegar em casa e tomar um uísque. Ou usa determinada camiseta, vai vender muito aquela camiseta que o galã utilizou lá no filme. Pensa nisso em várias cenas, em vários detalhes que também aparecem no filme, que não são necessariamente detalhes, estão ali de propósito. Então tem uma questão aí econômica também. Então você tem um poderio econômico, divulgação desse modo de vida, cultural também pelo cinema. Bom, dá uma ideia de fartura, tá? A produção está aumentando, nunca se produziu tanto, mas alguma coisa mostra que temos contradições aqui. O mesmo país apresenta uma péssima distribuição de renda, então já vai observando de que adianta aumentar a produção se a renda não é distribuída, quem é que vai comprar? Inclusive os norte-americanos, eles tentam um certo distanciamento que aparece nos textos como isolamento ou isolacionismo norte-americano com relação à Europa. Um dos motivos é justamente o Tratado de Versalhes. Vocês vão lembrar que no final da guerra, os norte-americanos propõem os 14 pontos de Wilson, que acabam não sendo aprovados ali, sobrando dele praticamente só a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações é criada e os próprios norte-americanos não vão fazer parte dela. Então nós vamos se preocupar mais com as questões internas aqui. Vão manter uma ligação com a Europa porque vão inclusive financiar parte da reconstrução europeia, que é uma forma de colocar seu capital lá também. Tá? Mas de um modo geral vão tentar fazer o máximo dessa economia para o mercado interno. Mas com má distribuição de renda, fica complicado. Também era um país que tinha um racismo muito forte, racismo que até hoje existe. Nós estamos aqui nos anos 20, tá? Ainda teremos a luta pelos direitos civis mais à frente, com Luther King, Malcolm X e outros. Crime organizado. Então, do mesmo modo que nós temos esse sucesso de um lado, você tem essa contradição aí do outro lado. Tá? O primeiro ponto que nós temos a discutir acaba sendo essa contradição aí. Logo no segundo item do nosso texto, ele fala assim, ó, aceleração da produção industrial, mas fala de uma retração de consumo. Então imagina, você tem uma economia em que a produção está subindo, mas em que o salário está aqui. Vai ter uma hora que a produção está muito alta, o salário está muito longe. Não vai dar para comprar. Então aumentou a produção, mas não aumentou o salário dos trabalhadores. Então o que significa que não vai aumentar o consumo. Muita produção, pouco consumo, problema. Tá? Os norte-americanos estão consolidando aí o Taylorismo e o Fordismo, que é aquela produção em série de um produto feito a exaustão, né? O máximo possível. Vai ser um outro problema com esse excesso de produção a partir daí. Nós vamos ter o quê? Dois primeiros elementos da crise: superprodução, subconsumo. Superprodução, subconsumo. Estamos tendo lucro no primeiro momento, né? O país estava crescendo. Parte desse capital, desse dinheiro, ao invés de eu investir na própria empresa, eu começo a investir em ações.
descobriu-se as ações, né? Oh, que legal, eu compro, tem uma empresa lá que vale 100 alguma coisa, tá? 100 milhões, 100 alguma coisa. Eu compro a ação dessa empresa, compro 10 ou 1. Passou um tempinho, essa empresa está valendo 200. E aquele 1 meu vale 2 ou vale 3. Em pouco tempo eu dobrei, tripliquei o que eu investi. Então, fortunas foram feitas de modo rápido, comprando e vendendo papel. Num primeiro momento, até que reais. Ao longo do tempo, nem tanto. Essas ações que eu comprei, o dinheiro vai lá para a empresa, que vai investir nela e vai fazer ela ficar legal. Mas começou também a empresa a pensar assim, por quê? Né? Por que não só fazer uma fachada de uma empresa bonita e legal? Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em ações também. E aí começa uma especulação. Até com a possibilidade de aparecerem ações de empresas que nem existem. Fantasmas. Temos um problema aí. Quando más notícias começam a circular, o que acontece que você vê na TV das bolsas de valores? Né? Vai para cima ou para baixo. Tem credibilidade? Sobe. Algum problema? Crise? Baixa. Notícias ruins circularam numa quinta-feira. Vou vender ações. Consegui um preço mais ou menos. Já não era o que eu pensava, porque a ação não é dinheiro, tá bom? Você tem aquilo lá, você só tem dinheiro se você vender. Não dá pra você ir na cantina comprar coxinha com ação. Tem que vender. Então eu fico preocupado e vou vender as minhas ações, só que eu não consigo pelo preço que eu quero. Então quando eu quero vender e não consigo pelo preço que eu quero, eu começo a vender por qualquer preço. Vou ter prejuízo. E vou até torcer se eu conseguir vender. Não importa o preço. Então você tem aqui 3 grandes problemas. Superprodução, subconsumo e especulação na Bolsa de Valores de Nova York. Ela vai oscilar tanto, todo mundo vai querer vender suas ações e não vai ter comprador, que diz que ela quebrou. Então aparece a quebra da Bolsa de Valores, a queda da Bolsa de Valores, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Nova York e Washington, mas é Nova York que é o destaque aí. Isso vai complicar a vida de muita gente que se sentia lá em cima e agora tomou um tombo. Está no chão, economicamente falando. É assim mesmo que ela estará. Então, se você observar, nós temos assim como os principais elementos da crise de 29. Entendendo que essa crise, para a maior parte dos historiadores, ela é gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo. Pensa assim, o capitalismo, ele é, entre aspas, anárquico na sua produção. Né? O liberalismo diz que é lei da oferta e procura, faça o que tu queres. E diz, então, em dados momentos, em alguns momentos, vai entrar em crise. Algumas dessas crises são terríveis, outras são superadas de maneira pouco mais rápida. Nessa aqui, nós temos aqui, dentro dessa anarquia da produção, primeiro um clima de euforia, vamos todo mundo produzir, somos o melhor país do planeta, vamos expandir a nossa cultura e estamos com tudo. Depois, um aumento da produção, que é legal, mas quando vira superprodução é perigoso. Terceiro, uma má distribuição de renda. Uma má distribuição de renda que significa o quê? Subconsumo. Superprodução, subconsumo, por conta da distribuição de renda. Lembra que eu disse que os norte-americanos se isolaram, mas ainda tinham relações com a Europa, emprestando dinheiro e tal? Não só para a Europa. Se eu estou em crise, o que eu faço agora? Eu não vou emprestar mais. E não só não vou emprestar, vou querer de volta o que eu emprestei. Vou querer que você paga. É um modo de dizer assim, vou repatriar o capital. Pronto. A crise vai virar internacional. Porque esses outros países vão ter que pagar essa conta. E eu também não vou comprar muito mais coisas aqui nos Estados Unidos, porque estamos em crise, eu tenho que comprar do meu mercado. Quem vendia para os norte-americanos
também estará em crise. Pensa no caso do Brasil, que vendia café para os Estados Unidos. Café é muito legal, gostamos dele, mas ele é supérfluo. Em primeiro lugar da crise que você faz é acabar com o supérfluo. Não compramos o café do Brasil. O café era praticamente mais de 50% da nossa economia. O Brasil entrou na crise. Então observe que é uma crise capitalista. Começou nos Estados Unidos e virou uma crise internacional. Tá bom? Uma exceção. Quem não entrou nessa crise foi a Rússia. 29. A Rússia já é um país socialista. Na Rússia, a economia não é de mercado, é economia estatal. Então, eles têm planos econômicos em que o Estado determina o que é que vai ou não ser feito. Tem seu lado negativo, que é essa meio que amarração. Mas teve aqui seu lado positivo. Não é cada um fazer o que quer. Dessa forma, a Rússia caiu fora da crise. Imagine então o que significou isso no mundo da ideologia. Porque não é ainda a Guerra Fria, tá certo? Mas tem aquela disputa, quem é melhor? Então há um crescimento das ideias de esquerda a partir disso. Isso preocupa os norte-americanos, que vão pensar assim, ó, temos que sair dessa crise. Primeiro por nós, né? Depois pelo que significa isso para o próprio sistema. Bom, dentro dessa crise que agora é internacional, vale lembrar, se tem alguns destaques aqui dessa coluna, me parece que não. Então vamos lá. Qual foi a grande consequência dessa crise? Espera só um pouquinho, porque eu acho que o nosso tempo já deu, hein? Só faltava essa.